sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Se na vida não tem direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Mas se uma porta fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Oh, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Declare mais uma vez nessa noite: Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Oh, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei que Deus cuida de mim. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do seu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. E nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade
Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao culto da gratidão ao Senhor. Culto onde nós viemos para agradecer por todos os seus benefícios, né? O salmista diz: se não fora o Senhor, ora diga Israel, se não fora o Senhor, o inimigo já teria nos engolido vivos. Se não fora o Senhor em nossas vidas, nós não estaríamos aqui para agradecer. Que nós venhamos ser mais gratos a cada dia a este Deus tão maravilhoso e tão bondoso, que cuida das nossas vidas, das nossas famílias, que cuida dos nossos passos, que ilumina o nosso caminho, e que a cada dia a sua misericórdia tem nos alcançado, porque nós somos a geração talvez mais pecadora, talvez a geração mais ingrata que se levantou nessa terra, e a mão do Senhor ainda está sobre as nossas vidas. Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez de trazer essa reflexão, e quero convidar os irmãos a nós estarmos abrindo a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3, do versículo 1 ao 12º. Vamos aprender mais do Senhor um pouco esta noite. Que só tem bênção, que só tem coisas maravilhosas para entregar para o seu povo. Aleluia, Deus. Mateus capítulo 3, versículo de 1 ao 12. Amém? Vejo alguns irmãos procurando, vamos esperar um pouco. Enquanto isso, quero fazer aqui uma propaganda muito especial da Escola Bíblica Dominical. Irmãos, as aulas estão sendo tremendas. Está saindo aqui pessoas maravilhadas pelo estudo. E eu convido a você que ainda não veio fazer parte dessa turma. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Por isso vamos aprender mais da palavra do Senhor. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: e naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim
é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, Senhor, a minha vida, a tua igreja, que precisa tanto ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, mais uma vez, para que nós possamos sair daqui, Senhor, fortalecidos, renovados, capacitados pelo poder da tua palavra. Nos aperfeiçoa, Senhor, com a tua palavra, Senhor, para que nós possamos ser mais santos, ser mais fiéis a ti. É assim que nós choramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Amém, igreja? Estamos hoje numa terça-feira. Culto de gratidão ao Senhor. Quem está disposto a agradecer a Deus, dê um glória a Deus. Estamos vivendo em tempos difíceis, em tempos de crise. Os nossos dias atuais estão cada vez mais se aproximando da volta do Senhor Jesus. E Deus colocou no meu coração essa palavra porque ela fala de um homem chamado João Batista. Porque a sua trajetória é irrepreensível. A sua trajetória é verdadeiramente de um servo do Senhor. A palavra de Deus fala que quando o anjo veio falar com seu pai, que era um sacerdote chamado Zacarias, o seu pai estava fazendo o quê? Estava servindo no templo do Senhor. Só que a sua mulher era estéril, e ele não acreditou na promessa de Deus sobre a sua vida, e ele ficou mudo. Mas mesmo assim Deus cumpriu, dizendo que João Batista iria ser grande diante dos homens, e muitos iriam se alegrar com o seu nascimento, e através da palavra os pais iam se converter aos filhos, e os filhos iam se converter aos pais. Mas que promessa tremenda que Deus fez para este homem. Sabe por quê? Porque já fazia 400 anos que o povo não ouvia a voz de Deus. O povo estava se distanciando cada vez mais, através da corrupção. Naquela época se predominava uma linha religiosa chamada de fariseus, que eram totalmente legalistas, que empunhavam a lei do Senhor, mas não viviam. Por outro lado, existia outra linha de religião chamada saduceus, que não acreditavam em milagres, em curas, em ressurreição. O povo estava altamente disperso à presença do Senhor. A palavra de Deus diz que Isaías profetizou há 800 anos atrás, dizendo: voz do que clama no meio do deserto, preparai e endireitai o caminho para o Senhor. E o deserto, irmãos, não era um deserto que nós pensávamos, ou que o povo de Israel pensava, porque o reino da Judéia estava indo muito bem.
O rei Herodes havia construído o templo, havia construído portos, estradas, abriu caminho. O Império de Roma já tinha se estabelecido sobre Israel. A vida financeira e a vida política daquela época iria muito bem, mas havia um grande problema em que o povo estava padecendo diante da religiosidade de seus líderes. Após 400 anos, nunca na história da Bíblia, nunca se viu um tempo tão distante onde Deus não anunciava a sua voz. Esta época era chamada do tempo de silêncio, anos de silêncio. O povo não se escutava mais a voz do Senhor. E a voz do que clama no meio do deserto é porque o deserto espiritual estava grande. Era aquilo que nós chamamos de ossos sequíssimos, aonde o povo não queria ouvir a voz dos sacerdotes, mas queria ouvir a voz do Todo-Poderoso. E os líderes religiosos estavam completamente distantes da presença de Deus. O povo estava com saudades. O povo estava sedento porque Roma oprimia aquela região. E o povo estava precisando de um redentor. Mas sabe como é nosso Deus? Nosso Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, que mesmo vendo aquela situação, Ele não escolheu sacerdotes que conheciam a lei, letra por letra. Ele não chegou a mencionar a sua voz diante dos reis, dos poderosos, mas escolheu a que tinha coragem e ousadia para anunciar a palavra de Deus. Estamos diante de um homem que ele mesmo se diminuiu. Lá no capítulo 3, versículo 30 do apóstolo João, ele diz: é necessário que eu diminua para que ele cresça. É necessário que a igreja tenha que ter esse entendimento, porque todos estão querendo crescer, todos querem destaque. Os pregadores querem dinheiro para anunciar a palavra de Deus, os cantores querem dinheiro para poder louvar a Deus. E a palavra de Deus diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Todo aquele que tem fôlego de vida foi levantado por Deus e anunciado para ser uma geração que obedece à palavra. Tudo que tem fôlego é porque tem vida, e tudo que tem vida está na presença de Deus. Por isso que a igreja tem que verdadeiramente colocar o Senhor no seu devido lugar de honra e dizer: Senhor, que diminua eu, para que a tua presença cresça na minha vida. Estamos diante, irmãos, de um homem que o seu nascimento foi um milagre, que ele não brigou por posição social e nem política. Ele não se juntou aos líderes religiosos por proteção, mas ele perdeu a sua vida por pregar a palavra de Deus. Todos iriam ver aquele homem anunciando o evangelho de Cristo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Via gente de todas as partes. E que eu mais admiro, sabe o que é? Que os fariseus e os saduceus iriam curiar. E ele disse: olha, raça de víboras, quem vos ensinou de fugir da ira vindoura? Toda árvore, irmãos,
que não produz fruto digno de arrependimento, ela será cortada. Porque o machado já está posto à raiz da árvore. O que é que eu entendo sobre isso? É que a igreja do Senhor, ela tem que produzir bons frutos. Está chegando o tempo, irmãos e irmãs, da grande volta do Senhor. E a igreja, ela tem que parar de perder tempo com as coisas deste mundo. Parar de perder tempo para produzir coisas materiais. Porque o próprio Senhor Jesus alertou: aonde estará o teu tesouro, estará também o teu coração. Que o nosso coração esteja voltado ao Reino de Deus e à sua justiça. Porque quem crê nesta palavra, as demais coisas serão acrescentadas em suas vidas. O que eu acho mais lindo é que João, ele vivia no meio do deserto. Não vestia roupas finas, roupas de grife. Não comia as melhores comidas. Lá no Evangelho de Marcos diz que ele comia e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Por quê? Porque a sua prioridade era o reino de Deus. A sua primícia era dar a sua vida para o Evangelho de Cristo. Ele preso por quê? Porque denunciou o pecado de Herodes. Porque Herodes vivia com a mulher de seu irmão. E a mulher de seu irmão pediu a cabeça de João Batista. E João Batista foi preso. E João Batista, ouvindo falar que Jesus estava fazendo maravilhas, milagres, prodígios, enviou de seus discípulos para perguntar para Jesus: Senhor, é o Senhor que é o verdadeiro Messias ou devemos esperar mais? E chegando os seus discípulos na presença de Jesus, os seus discípulos perguntaram: Senhor, é o Senhor que é Cristo ou devemos esperar mais um pouco? E Jesus disse para aqueles homens: olha, vá e anuncie a João que cegos estão enxergando, mudos estão ouvindo, coxos estão andando e muitas vidas estão se convertendo ao Evangelho e mortos estão ressuscitando. E quando aqueles homens partiram com alegria nos seus corações, porque o reino de Deus sobre as suas vidas, eles foram anunciar a João Batista. E Jesus, diante daquela multidão, bradou bem alto: quem foste ver no meio do deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que foste ver no meio do deserto? Um homem de roupas finas, de roupas elegantes? Ora, os homens de roupas finas e elegantes estão no meio dos palácios, comendo e bebendo da melhor comida. Mas o que foste ver no meio do deserto? Foste ver um profeta? Eu digo muito mais do que um profeta. Este é aquele que está escrito sobre a sua vida: ele endireitará o caminho do Senhor. Em verdade eu vos digo que nenhum homem nascido de mulher é maior do que João Batista, mas todo aquele que for menor no reino de Deus será maior do que ele. Através dessa palavra eu quero profetizar sobre as nossas vidas, que aquele que servia ao Senhor intensamente, com amor no coração, Deus dará um grande galardão quando chegar à sua presença. Se for para aplaudir, aplauda o nome do Senhor. O momento é propício. Estamos vivendo aquilo que João Batista viu.
anunciou a volta do rei, a primeira vinda do Senhor, em forma de homem. Jesus iria suportar suas dores. Jesus iria enfrentar o medo de todos os homens. Jesus iria enfrentar a morte por amor à igreja. Lá em capítulo 15 de 1 Coríntios diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua força? Sabe por quê? Porque foi aniquilado quando Cristo ressuscitou. Nós estamos vivendo o momento mais propício, o momento político, o momento religioso. Tudo que nós estamos vivendo aconteceu na vida de João Batista. E João Batista não parou de pregar o evangelho. Tudo está anunciando a volta do rei. E o que é que a voz que clama no meio do deserto está fazendo esta noite? Você foi escolhido por Deus para ser a voz que clama, a voz que anuncia, a voz que denuncia. Pode chegar onde você chegar e dizer: é chegado o reino dos céus. Ou você acha que você foi chamado para tirar férias espirituais? Porque no céu não tem cardápio. Você não escolhe. Se nós fomos escolhidos, o pastor até falou aí, quem está escolhido, irmão, se prepara. Se prepare, Jesus quer usar. E eu creio que é chegada a hora de Jesus levantar homens e mulheres corajosos para proclamar o evangelho dele. Estamos vivendo em um tempo tão difícil, irmãos, que estamos passando por uma pandemia. Estamos vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. O amor de muitos está esfriando. Não estamos mais nos importando por quantas vidas estão morrendo. Não estamos mais nos importando com o que vai acontecer daqui a um ano. Estamos vivendo as nossas vidas dissolutamente irresponsáveis. Estamos pensando somente nas coisas materiais. Jesus chama uma geração que é a geração que antecede a sua volta, o arrebatamento da igreja. E o que nós estamos fazendo por este reino? Jesus disse que aquele que for o menor no reino de Deus será maior do que João Batista. João Batista não negou a sua fé. João Batista não parou de proclamar o evangelho diante das suas lutas, os seus medos. Ou você acha que João Batista vivia uma vida confortável no meio do deserto? Ou você acha que João Batista não enfrentou desafios diante a sua caminhada, onde se levantavam muitos para duvidar da sua fé? Muitos queriam perguntar para ele: João Batista, você é Cristo? De maneira nenhuma. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Que evangelho é esse que nós estamos vivendo nesses últimos dias? Onde queremos holofotes, onde queremos cargos, queremos destaques. Estamos vivendo em um tempo tão difícil, irmão, que até mesmo as pessoas lá fora estão desacreditando da igreja. Os psicólogos estão estudando uma maneira para enfrentar essa pós-pandemia, porque vai se levantar uma crise tão grande, porque muitas pessoas já estão depressivas e estão escondendo. Muitas pessoas já estão em deserto espiritual, estão escondendo. Vai chegar o ponto, irmãos, em que várias pessoas, após essa pandemia, vão entrar em depressão.
Eu não quero fazer medo. Mas além de estar anunciado na palavra de Deus, os psicólogos estão altamente preocupados. Porque foi uma coisa nova que ninguém esperava. E agora tem muitas pessoas sofrendo traumas por aquilo que passaram durante esses meses em casa e ainda vão passar. E é necessário que a igreja se revista da presença de Deus para anunciar o Evangelho de Cristo para a salvação de muitos. Aí diz que ele não iria beber bebida forte, que ele iria se consagrar ao Senhor e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você acha que João Batista vivia de qualquer maneira? Para você vencer as lutas que o inimigo tem colocado na tua vida, para você vencer os desafios que o inimigo tem se levantado contra ti, você tem que se encher da presença de Deus na tua vida. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. E muitas das vezes você fica de braços cruzados, esperando que Deus faça a sua parte. Deus está para levantar uma geração cheia de poder e do Espírito Santo para anunciar o Evangelho de Cristo para estas almas que não precisar de ouvir a palavra de Deus. E nós, o que nós faremos? Jesus venceu e disse: vós também vencereis. Irmãos, quando eu leio a história de João Batista, eu vejo que nós não vivemos nada do Evangelho. Nós muitas das vezes nos prendemos às coisas pequenas, às coisas terrenas, talvez por medo, ou talvez de priorizarmos primeiro a nossa vida secular. Mas quando eu olho para João Batista, eu vejo Deus cuidando daquele homem de uma tal maneira. Nunca faltou nada para João Batista. Será que Deus mudou? Será que Jesus não é o mesmo? Jesus uma vez foi indagado. Aquele homem foi descido paralítico no meio do telhado. Aquele homem foi corajoso porque, junto com aqueles quatro amigos, eles pararam o culto de Jesus. Ninguém nunca ousou parar Jesus pregando. E aquele homem foi descido do telhado. E Jesus ficou maravilhado com aquilo. E Jesus disse: olha, vá, porque perdoados estão os seus pecados. E aquela multidão não entendeu, irmão, porque quem é natural, quem é carnal, não entende as coisas de Deus. E muitos ficaram arrazoando em seus pensamentos, dizendo: quem é este? Porventura é Deus para perdoar os pecados deste homem? Porque os religiosos, irmãos, estão ligados às coisas humanas. Para aqueles fariseus e para aqueles saduceus, aquele homem não poderia ser perdoado os seus pecados, porque naquela época quem nascia enfermo ou era pobre é porque estava em pecado. Então Jesus não poderia perdoar os pecados. Mas Jesus bradou de alta voz dizendo: para que saibas que o Filho do Homem tem poder nos céus e na terra, eu digo para este homem: levanta e anda. Não há nada impossível para Jesus. Não há nada impossível para aquele que crê, disse Jesus. Se nós cremos, Jesus vai nos levantar como uma geração cheia de poder e autoridade. O inimigo não tem poder sobre as nossas vidas, mas é necessário viver uma vida de integridade diante de Deus. Aquele homem João Batista, ele todos os dias proclamava o Evangelho.
E a palavra de Deus diz que todos vinham ver aquilo acontecendo. Sabe qual é o maior milagre, irmãos, que eu acredito? É o milagre da conversão. É o milagre do arrependimento. É o milagre do avivamento, onde nós deixamos as coisas velhas e começamos a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Esse é o maior avivamento que a igreja precisa. Precisa se arrepender dos seus pecados, deixar as coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo, que é Jesus de Nazaré. É necessário que Cristo cresça, que Cristo seja o centro das nossas vidas. É necessário nós deixarmos de lado os nossos prazeres, as nossas vontades, para experimentar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Talvez nós chegamos neste culto pensando em receber algo da parte de Deus, ou ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Mas Deus tem algo melhor e maior para as nossas vidas. Os planos de Deus sobre as nossas vidas estão se cumprindo, e a qualquer momento o som da última trombeta vai tocar, e a igreja do Senhor vai subir cheio de glória e de poder. Nós somos a voz. Nós somos João Batista. Jesus disse que, para que saibas que este é o Elias que havia de vir. João Batista, espírito de ousadia, espírito destemível diante dos homens, que muitas das vezes nós nos envergonhamos, muitas das vezes nos intimidamos, mas é porque nós não buscamos a presença de Deus. Nós não buscamos ter uma vida de comunhão com o Altíssimo. E é chegado a hora da igreja, porque estamos vivendo num cenário onde tudo está colaborando, tudo está contribuindo para o esfriamento da igreja. Nós queremos viver como os fariseus? Nós queremos viver como os saduceus? Ou queremos viver como João Batista, renunciando às coisas deste mundo? Porque para ganhar no reino de Deus é necessário perder muitas das vezes, mas aquele que perder a sua vida por causa de Jesus, a encontrará diante de Deus. Porque é muito fácil nós aqui, irmãos, vestimos a melhor roupa, comer a melhor comida e chegar aqui e agradecer a Deus. Irmão, se a igreja não está passando por lutas, se nós não vivermos na luta, é porque algo está errado. O meu primeiro pastor, ele sempre dizia isso: perca a cabeça, mas fale a verdade. Pastor Macilon. E ele disse sempre uma frase que eu achei muito interessante e guardei até hoje: não sofra na obra, porque sofrer na obra todos nós sofremos, todos nós padecemos diante das lutas do dia a dia. Mas sofra pela obra de Deus, a obra redentora de Cristo, que nos tirou do lamaçal do pecado e nos fez assentar diante aos príncipes de Deus. E hoje nós somos a geração eleita, o povo escolhido, o povo peculiar que Deus escolheu para morar nos céus. Deus chama esta geração para ser uma geração diferente. Deus chama esta geração para viver verdadeiramente o avivamento de Deus. Avivamento, irmãos, não é movimento. A palavra arrependei-vos é traduzido para voltar atrás,
converter o seu caminho. E nós somos essa geração, irmãos, que clama no meio do deserto. As pessoas estão vivendo a incredulidade. O meio político está corrompido. As nações estão tramando aí uma falsa paz. O anticristo em breve se levantará e a igreja vai subir. As pessoas estão depressivas. A maior guerra hoje é a guerra espiritual, travada na mente do crente, fazendo com que o crente desista de orar, desista de buscar a presença de Deus, por causa das lutas e das dificuldades. Mas eu lendo a história de João Batista, eu acredito que Deus, Ele se alegra com que aqueles que se renunciam, com aqueles que deixam as suas vidas para viver uma vida santa diante de Deus, para viver uma vida dedicada à obra do Senhor. Não é uma vida dentro da igreja, não. É uma vida onde você chegar, você vai levar a presença de Deus contigo. E você vai anunciar nos becos, no trabalho, na faculdade: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É isso que Deus quer desta geração. É isso que Deus quer. Que no meio desse deserto espiritual que nós estamos vivendo, se levante uma voz. E esta voz é a minha e a sua. Que Deus chamou, que Deus levantou e que Deus vai capacitar no meio desse deserto para anunciar as boas novas do Senhor. A qualquer momento o som da última trombeta vai tocar. Mas enquanto isso, há muito trabalho para aqueles que amam a obra de Deus, para aqueles que foram chamados para serem filhos de Deus. É necessário nós clamarmos e pregarmos o Evangelho de Cristo a toda criatura. Quando toda criatura ouvir o Evangelho de Cristo, Jesus vai voltar e vai buscar a igreja que venceu a tribulação, a morte e o inferno, para a glória do nome do Senhor. A igreja não fala mais nem do arrebatamento. As pessoas não sabem nem o que é isso. O que é isso? Sabe por quê, irmãos? É o inimigo trabalhando na mente do crente, esfriando a fé do cristão. É por isso que Jesus falou para os seus discípulos: quando o Filho do Homem voltar, será que ele encontrará fé na terra? Porque muitos estão desacreditando das promessas de Deus em suas vidas. Muitos estão dando ouvido à voz do diabo e se esquecendo da voz de Deus. Jesus falou bem de João Batista e sabia que aquela geração perversa e incrédula nunca ia deixar a obra de Deus. Porque ele sabia que no meio da caminhada do crente sempre ia se levantar um secretário do Satanás. E Jesus disse uma vez: veio João Batista, que não comia e nem bebia, e o povo não acreditava. E veio também o Filho do Homem, que comia e que bebia, e todos chamavam de comelão e bebarrão. Mas Jesus só ouviu uma voz que descia dos céus dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Sabe o que Jesus quis dizer para a igreja? Porque João Batista teve a oportunidade de ver aquele episódio. Não ouça a voz do diabo. Deixa o diabo dizer que você não é ninguém. Deixa o diabo dizer que você não é capaz. Deixa o diabo dizer que você não é suficiente. Mas Deus te chamou
como voz profética, anunciar o reino de Deus. Aplauda o nome do Senhor. Jesus está voltando. Irmãos, o que eu mais peço para o Senhor é que a minha vida não viva somente de palavras, mas glorifiquem ao Pai, porque não está fácil viver no mundo lá fora. O inimigo está trabalhando todos os dias com furor para desvirtuar o crente. Vocês estão vendo a crise que nós estamos passando? Todos querendo ridicularizar os crentes, querendo dizer que nós somos uma classe de mentirosos. Está na hora de nós nos levantarmos como igreja verdadeira e anunciar e viver o Evangelho de Deus. O inimigo não pode prevalecer sobre as nossas vidas, porque sobre as nossas vidas a mão de Deus está estendida. O inimigo pode até clamar ou tramar algo para nos destruir, mas ele não vai conseguir. Irmãos, o inimigo ele faz artimanhas para querer parar o Evangelho de Deus. Se ele fez com Jesus, ele não vai fazer com a gente. Para encerrar, o inimigo, os sacerdotes, o sumo sacerdote Anás e Caifás, para dizer diante de Pilatos: nós queremos Jesus Cristo crucificado. Mas não adiantou o complô, irmãos. Não adiantou o julgamento. Não adiantou os açoites. Não adiantou, irmãos, a morte. Pensar em ter um gostinho que tinha vencido, porque Cristo ressuscitou ao terceiro dia e levantou a igreja para anunciar o Evangelho dele. Aplauda e glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus, vamos ficar em pé, amados. Nós encerrarmos esse culto. Vou pedir os meninos aí para fazer um louvor. Se tiver alguém aqui necessitando ser renovado, voltar a ter o primeiro amor, se está precisando de uma nova injeção, o Senhor está bem pertinho de você aí. E durante esse louvor, se você sentir a necessidade de fazer uma nova aliança com o Senhor, Jesus Cristo está aqui para te renovar, para mudar a tua vida, para você voltar a sorrir, a ter paz. Jesus está nesse lugar, irmãos. Esse não é outro lugar senão a casa dele. Durante esse louvor aí, se você quiser vir aqui à frente, a gente ora por você. Se tiver alguém fraco, desviado, querendo fraquejar, hoje é a noite de você renovar. Aleluia, Senhor. Toda a terra se dobrou a ti, Cristo, Rei dos Reis, Cristo aqui nessa noite nos buscar. Leva-nos
portas da cidade. Tem alguém aí para o Senhor nessa noite? Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Só tu és santo, santo, santo é o Senhor. Só tu és santo, santo, santo é o Senhor. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Aleluia, Senhor. Glória. Tem alguém aí para o Senhor nessa noite? E Jesus está bem pertinho de voltar e a Nova Jerusalém já está lá, preparada para nós. Tem alguém aí, amados? Se não tem, nós vamos encerrar. Quem quer oração? Amanhã à tarde, a oração das mulheres. Se você estiver em casa, mulher que estiver de folga, sem fazer nada, não é oração das mulheres. É à noite, a oração da juventude. E quinta-feira, o nosso culto de ensino. Oremos. Pai querido, Pai tremendo, obrigado, Senhor, por esse momento que passamos aqui na Tua casa, Pai. Nos faz refletir, Senhor. Nos faz fazer uma reflexão, Pai. Se nós sendo fiéis, obedientes à Tua palavra, colocando o Senhor em primeiro lugar. A Tua palavra nos diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa confiança. Não deixa que nada venha nos fazer desviar dos Teus caminhos, Pai. Olha para cada um aqui com Teu olhar de misericórdia, Senhor. Incomoda, Senhor. Incomoda-nos, para que nós possamos nesses últimos dias Te buscar, Senhor. Faz maravilhas na Tua igreja, Pai. Nos leva em paz para os nossos lares. Nos dá uma noite de sono reparador. Tudo isso, Pai, Te peço, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. A paz, Senhor. Boa noite.